Olá, pessoal. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta para mais uma aula da IBD, da Igreja Brasil para Cristo de Vila Maria, juntamente com a Jubrac, ensino voltado para nossos jovens. Nós estamos na lição de número 12 da revista. O tema da nossa lição de hoje é pura tolice. Nós vamos falar um pouquinho sobre tolice hoje. O texto base está em Eclesiastes 10, versículo 1 ao 20. Eu vou fazer essa primeira leitura, né, para começar a nossa aula aqui, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Lá em Eclesiastes 1, Eclesiastes 10, versículo 1, está escrito assim: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Amém? Então, aqui nós vemos já que Salomão já fala aqui que uma pequena tolice, ela tem mais peso, ela é mais relevante do que honra e sabedoria. Que dirá de uma grande tolice, né? Nós vemos uma pequena tolice aqui, com esse peso todo, né? Com toda essa relevância. Então, nós temos que tomar cuidado. Aqui o alvo da nossa lição de hoje nós vamos procurar reconhecer que a tolice é um ato impensado, né? É asneira, e pode trazer vantagens e prazeres, mas eles são temporais e consumíveis, né? E também vamos sentir a necessidade de identificar as tolices apresentadas como virtudes, né? Que existem tolices que são apresentadas como virtudes. E também se sentir desafiado a localizar e a rejeitar as próprias tolices, né? Esse é o grande desafio da lição, né? O grande desafio nosso é observar honestamente as características dos tolos, né? Que nós vamos observar as características dos tolos. Reconhecer perante Deus se há alguma dessas atitudes em nossa vida. E então decidir mudar, assumindo o compromisso de viver cada dia com sabedoria. Então, esse é o grande desafio nosso aqui na nossa lição, né? Ver as características do tolo, como o tolo fala, como o tolo age, como é o futuro do tolo, né? E ver perante ao Senhor se há alguma dessas atitudes em nossas vidas, né? Se tem alguma atitude tola, né, em nossas vidas, né? E mudar, né? Assumir o compromisso de viver com sabedoria diante do Senhor. Amém? Então, nós vamos começar aqui a nossa lição falando uma história sobre uma cigarra e a formiga, né? Que está ilustrando aqui a tolice versus sabedoria. A história da cigarra e a formiga mostra uma formiga que passava seus dias trabalhando, armazenando folhas e alimento, antes do inverno. Antes do inverno. Enquanto isso, a cigarra cantava e zombava da formiga. Então o inverno chegou e a formiga ficava em casa, bem aquecida e com estoque de alimentos. A cigarra, ao seu relento, passava frio e fome. A cigarra foi à casa da formiga e pediu ajuda. A formiga recebeu a tola da cigarra com solidariedade e misericórdia. Então a gente vê aqui a formiga, né? A formiguinha sábia, né? E a cigarra tola, né? Que até fala aqui a tola da cigarra, né? Foi pedir ajuda para a formiguinha. Então nós vemos que a formiga trabalhava, né? Prevendo o futuro, né? Esperando vir o inverno. E vamos colocar inverno como dia mau, né? Como dia de dificuldade, né? E, enfim, chegou o inverno, a cigarra vivendo uma vida de irresponsabilidade, né? Zombando de tudo, tola. Enfim, chegou o inverno e vimos aí o que aconteceu com a cigarra, né? Ela ficou passando necessidade, né? E precisou da ajuda da formiga, né? Então vamos ver as características aqui do tolo. O primeiro tópico da nossa lição, ele vai falar sobre as palavras do tolo, como o tolo fala, né? Então Salomão, ele identifica aqui no versículo 13, no capítulo 10 de Eclesiastes, ele fala assim: as primeiras palavras da sua boca são tolice. Falando de uma pessoa tola, né? As primeiras palavras dela são tolice.
e as últimas são loucura perversa, né? Então, ele fala assim, o tolo ele mostra que a conversa segue um padrão de regresso. Começa mal e termina pior, né? Começa com uma conversinha tola e termina lá com perversidade, né? O tolo, ele nunca ouve, né? Ele nunca escuta ninguém. Pelo contrário, ele domina a conversa o tempo todo. Começa a falar e a se afastar-se das bases que usou no início, multiplicando as suas palavras cada vez mais. Tudo que ele faz é falar, 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 sem dar a chance de escutar alguém. Fala como se estivesse certo, e quanto mais fala, mais loucas são as suas palavras, e menos ele é capaz de perceber que está falando tantas abobrinhas. O versículo é bem claro. O tolo fala, o tolo não para de falar. O resultado da língua do tolo são devastadores. Ele perde amizades, destrói sua imagem e fica cada vez mais certo do que está dizendo. Ou seja, nunca entende que é tolo. Então ele acha que ele está certo o tempo todo, né? Então ele não tem a sabedoria de parar e ouvir alguém. Ele só quer falar o tolo, né? E as palavras dele são tolas, né? E começa com bobeirinha, com tolice, mas no final aqui, que Salomão fala, né? Que as últimas palavras, as primeiras são tolice, mas as últimas são loucura e perversas, né? Só que nós não podemos confundir um, uma pessoa que gosta de conversar, alguém que gosta de conversar muito, né? Com o tolo, né? Nós temos que lembrar que o tolo ele fala muito, e o muito que ele fala é bobagem, né? Ele fala coisas que não têm vida, fala coisas que não tem sentido. E o tolo e as suas palavras, né? O que o tolo é? É aquele que fala sem pensar, sem ponderar, sem discernir, atropela valores e virtudes, vai no automático, suas palavras estão na ponta da língua, isso resulta em implosão, isto é, engole o seu próprio veneno. Então as palavras do tolo não traz vida, né? Traz morte. Você vê que ele ensina aqui que vai atropelando tudo, valores, virtudes, fala o que vem na boca, né? Assim que vem, fala com ofensa, né? Machuca as pessoas com as palavras, né? E só quer falar, 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 falar. E infelizmente essa é a palavra do tolo, né? Falar muito, ouvir pouco, e as palavras são perversas, né? Então temos que tomar cuidado, né? Qual que é o nosso compromisso com essa lição? É ver se temos a fala de um tolo ou se a nossa fala é de uma pessoa sábia, né? Ou se estamos vivendo falando como um tolo, falando muito, ouvindo pouco. E o que a gente está falando, traz vida, você traz bênção para a vida das pessoas. Se não for ao contrário, temos que lançar fora das nossas vidas, né? E pedir para que o Senhor coloque palavras de bênção em nossas bocas. Amém? E agora vamos falar um pouquinho sobre o futuro do tolo. Qual é o futuro do tolo, né? Lá no versículo 14, né? Na segunda parte, né? No versículo 14 do capítulo 10, faz pensar sobre isso, né? Está escrito assim: ainda que o homem não sabe o que sucederá e quem lhe manifestará, o que será depois dele? Então, o tolo, o futuro do tolo é incerto, né? Ele não sabe. Então, como ele vive, a gente lembra lá a vida da cigarra, né? E a vida da formiga, né? A cigarra, ela viveu ali aquele tempo ali, vendo ela tá trabalhando, pensando no futuro, ela estava pensando em cantar, em zombar, curtir, né? Zombava de tudo e não pensou no futuro. Então o futuro da cigarra era incerto. Não era como o futuro da formiga, né? A formiga estava trabalhando pensando no inverno, no futuro. Então assim, o tolo é loucura a vida dele, é incerto, né? Pode acontecer qualquer coisa com ele, um simples acidente até sua própria morte. Então ele não sabe o futuro dele porque ele não se preocupa com o futuro dele.
É aquela lei que fala que é a lei da semeadura, né? Aquilo que você plantar, né? Lá na frente você vai colher, né? O que será que está plantando um tolo hoje, né? Como ele está levando a vida dele? Será que é levando a vida com irresponsabilidade, né? Com certeza, né? Como a cigarra lá, na historinha. Aqui está escrito assim na apostila, ó. No mundo de hoje, é tão comum lermos notícias de jovens que sofrem e morrem porque escolheram caminhos tolos, né? O caminho da cigarra. Ainda assim, alguns ignoram essas advertências e continuam no caminho da tolice, achando que sabem o que estão fazendo. Esses rotulam os conselheiros como quadrados, né? Os conselheiros aqui são pessoas sábias, né? Eles são taxados, né? Rotulados como quadrados, né? Às vezes o pai dá um conselho para o filho, né? Para o jovem, né? O filho jovem. Filho, não é esse o caminho, esse caminho é de perdição. Veja suas palavras, né? Pensa no seu futuro. E é rotulado como um tolo, né? Às vezes um pastor aconselha, né? Um irmão e o pastor, nossa, o pastor tá no que mundo o pastor tá, né? Um amigo, não vai nesse caminho, esse caminho você não sabe onde que final vai ser sua vida, né? Esse caminho de bebedice, né? Esse caminho de farras, de noites, né? Que futuro você vai ter, né? E, não, mas você é quadrado, né? Então, é rotulado como quadrados conselheiros, né? Então, é uma coisa que também temos que identificar nas nossas vidas, né? Se estamos vivendo com irresponsabilidade, né? Como um tolo, né? Não pensando no futuro, né? Assim como aquela cigarrinha lá, não pensou no futuro, só pensou em curtir, zombar, né? E chegou o dia mal, né? O futuro foi um dia mal para ela. Então, temos que ver como que é a nossa vida hoje, né? Para que o amanhã não seja, né, a nossa colheita amanhã seja de bênção, né? E ver se também na nossa vida não está tendo esse caminho mal aí, né, de responsabilidade aí, para que o nosso futuro não seja um futuro triste. Amém? Temos que identificar isso em nossas vidas. Vamos falar um pouco da estupidez do tolo, né? Lá no versículo 15 que nós vamos falar disso, né? Está escrito assim: o trabalho do tolo fadiga. O trabalho do tolo fadiga, pois nem sabe ir à cidade, né? Que está escrito aqui. O tolo ele acaba se esgotando por causa da sua estupidez e ineficiência. A ilustração do versículo 15, ela nos evidencia esse fato. Ele se torna tão confuso que nem sabe mais chegar em sua própria casa. Então ele se torna tão confuso, né, o tolo, a estupidez dele, que não consegue ir para a cidade, voltar para sua cidade. Só que isso não significa, né, que é burrice ou QI baixo. Não estamos falando da capacidade de raciocínio, nem de pensamento conectivo. Estamos falando de atitudes significativas na vida. O tolo pode ser um profissional brilhante, mas não ter sabedoria necessária em sua vida espiritual, relacional e familiar. Então não há idade certa para ser tolo, né? A juventude não é garantia de esperteza e nem a velhice de sabedoria. Então já não é mais o QI aí, não é mais falta de inteligência, né? É estupidez mesmo, né? Que ele fala, estupidez do tolo, né? Por isso que ele fala que a juventude, ela não é garantia de esperteza, né? Que tem muitos jovens aí que não são espertos, são tolos, né? Tem muitos jovens que não são espertos, são tolos, vivem uma vida de responsabilidade. Então, e também tem muitos homens velhos que não têm a sabedoria, né? São homens que, que são tolos, né? Homens tolos, já têm uma idade avançada, mas vive na estupidez. Então, a juventude não é garantia de esperteza e nem a velhice de sabedoria. Pode ter um jovem, né? Como Salomão, né? Quando ele assumiu, né? Depois de Davi, seu pai, Deus deu sabedoria para ele conduzir o povo. Então, não quer dizer que a juventude é garantia de esperteza nem a velhice de sabedoria. E lá no versículo 16 e 17 também ele vai ilustrar sobre
sobre dois reis, né? Um contraste de dois reis aqui, né? Primeiro rei, ele fala assim no versículo 16: ai de você cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Então ele está falando aqui de um rei criança, não uma criancinha, né? Que ele quer dizer que um rei maturo, né? Tem um pensamento como se fosse de uma criança, não tem a responsabilidade. Então ele fala: ai de você, ó terra, cujo rei é criança. Então a estupidez, né? Ele já começava se banqueteando já de manhã, já bebendo, bebedice, tudo de manhã. Então a estupidez do tolo, ela atinge não só a pessoa tola, mas se ele for um líder, atinge as pessoas com quem ele lidera, né? No caso aqui, o povo, né? E o povo sofre, por isso que fala: ai de você, ó terra cujo rei é criança. E também, em contraste, ele fala do outro rei sábio: feliz é você, ó terra cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se assentam à mesa ao seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Então, aqui é o contrário, já um rei sábio, né? Ele se juntava para fazer a força, né? Recuperar as forças e cuidar do povo, né? Abençoar aquele povo. Então a estupidez, né, do tolo é bem essa mesma aqui, de você não ter a responsabilidade na vida, né? De você não pensar. Imagina a irresponsabilidade, eu volto lá, a tolice da cigarra. Eu sempre estou usando bem a cigarra aqui, porque deixou bem claro a vida que a cigarra levava, assim, totalmente despreocupada, né? Cantando, zombando. Só que o tempo não perdoa o homem, né? É algo que não perdoa o homem é o tempo passa, né? E os dias mal pode vir e bater na porta. E como que vai estar? E aqui fala que o outro rei, né? Cujos príncipes se sentavam à mesa ao seu tempo para refazer as forças, né? Então esse aqui já tinha uma outra visão, que é o rei sábio. Então outra coisa que temos que ver em nossas vidas também aqui é que o Salomão nos ensina aqui na palavra de Deus, como levamos a nossa vida, né? Estamos vivendo na estupidez, né? Na irresponsabilidade, né? Ou estamos vivendo com responsabilidade? Temos que verificar nossa vida e se há esse caminho mal também, lançarmos fora, né? O tolo e a sua estupidez. O tolo, ele não tem controle, né? Ele sem limites, ele vive sem limites. Tão somente para o prazer carnal e egoísta. Ele é individualista, é aquele que se acha e diz: eu sou mais eu e o resto é o resto. Pode ter até sucesso profissional, mas com certeza apresenta insucessos relacionamentos relacionais, espirituais e emocionais. Ele é irreverente para consigo e para com o próximo e para com a sua própria vida. Então é um exemplo do rei, né? Reverente para com o próximo e com a sua própria vida. Então a estupidez do tolo é essa, né? Vive sem limites, né? Vive nem aí, vive pro seu próprio prazer, é egoísta, né? Individualista, só pensa nele, é aquele que acha que é mais que os outros, o resto, que nem está escrito aqui. Ele pode até ter um sucesso até profissional, né? Porque ele vai estudar, pode tentar alguma coisa na vida, pode ter até sucesso. Mas aqui fala com certeza ele vai apresentar insucesso nos relacionamentos, né? Tanto espirituais como emocionais, né? Então a gente temos que olhar bem para nossas vidas, né? E se tivermos vivendo nessa estupidez, né? Nessa tolice, temos que lançar fora e viver, né? Segundo a vontade de Deus, né? Com sabedoria, né? Viver longe da estupidez, né? Sendo um homem com os pés no chão, né? Então nós estamos indo para a quarta, né? O quarto tópico da nossa lição. Então aqui o quarto vai falar sobre a procrastinação do tolo, que significa transferir para outro dia ou deixar para depois, né? Eu, aqui fala que quando o tolo ele é aquela pessoa que ele começa, né? Um projeto, alguma coisa, só que ele nunca termina. Ele é incapaz até de fazer uma promessa, porque ele nunca vai ser capaz de cumpri-la, né? E ele fala assim, ó, do
capítulo 10, 8 e 19, fala assim: por causa da sua preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir e o vinho para alegrar a vida. O dinheiro dá conta de tudo. E o dinheiro dá conta de tudo, né? Então ele fala aqui, ó, o tolo faz planos, mas não é capaz de cumprir nenhum. Talvez ele nem saiba o que é uma promessa, porque nunca é capaz de cumpri-la. Então ele nos ensina aqui que para o tolo, né? Para o tolo, para ele o prazer e o dinheiro é indicadores de propriedades e não importa o resto. Então, tendo dinheiro, né? Tendo festa, tendo tudo isso, tá tudo certo na vida dele. Na vida do tolo, não há desperdício de tempo. Na vida do tolo há desperdício de tempo. Falta de propriedades, indisciplina, que nunca permite que ele termine alguma tarefa. Além da irresponsabilidade, facilmente ele pode ser desviado de um alvo por causa da proposta atraente e rendável. Ele está sempre ele está sempre andando para chegar a lugar nenhum. Mas se passar no meio do caminho por algum, se dará por satisfeito, né? Essa é a procrastinação do tolo. Ele está satisfeito com qualquer coisa, né? Vários projetos, começa uma faculdade, tranca, aí começa um projeto, não termina, e a vida dele nunca é concluída, ele nunca consegue concluir nada, porque ele não consegue ficar com os pés firmes no chão, né? Ele não tem um alvo, né? Ele não tem uma fé firmada de ir e concluir. Então, é bem assim a vida do tolo. Temos que olhar em nossas vidas, irmãos. Se estamos vivendo assim também, né? Estamos vivendo assim, começando as coisas e abandonando, né? Muitos pelo caminho da fé abandonam, né? Começa a andar com Jesus, param, né? Uns começam um projeto, um trabalho, começa, vai até a metade, para. Uns começam a fazer um curso, vai e para. E não é isso que Deus quer, né? Para nossas vidas, né? O tolo em sua procrastinação é aquele que não tem disciplina, não cumpre as suas palavras, é conhecido como furão, né? É aquele que, pô, amanhã eu tô com você, mano. Posso contar com você? Pô, amanhã eu tô lá. Aí chega amanhã e não vai. Pô, preciso de você para fazer alguma coisa, posso contar com você? Pode, não vai. A palavra dele não tem verdade. Então vai chegar uma hora que as pessoas não vão mais considerar ele, né? As pessoas não vão mais confiar nessa pessoa, né? Por causa dessa vida que ele leva, né? De começar e não concluir. Então temos que olhar para nós mesmos também, ver se somos infiéis, né? Se estamos vivendo essa procrastinação também, né? E lançar fora da nossa vida. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente concluamos, né? Concluímos nossos projetos, né? Tanto na nossa vida espiritual, né? Tanto na nossa vida familiar, na nossa vida, no nosso trabalho, nossos estudos, nossos sonhos e projetos, né? Nas nossas vidas. É isso que Deus quer para nossas vidas. Então temos que lançar fora das nossas vidas isso. Amém? Vamos partir para a conclusão. Há sinais de tolice em minha vida? Ficou a pergunta, né? Essa pergunta deve nos conduzir a autoexame, né? Então temos que olhar para nós mesmos, né? Esse é o alvo da lição, né? Olhar para nós mesmos, né? Se temos esse caminho errado, tudo que passou aqui, tudo que vimos aqui, desde a cigarra até aqui no final da lição, né? Que vida que eu estou levando, né? Será que é agradável aos olhos do Senhor? Ou se eu estou vivendo como um tolo, né? Então temos que olhar para nós mesmos, pedir ao Senhor que tem misericórdia, nos ajude, né? O Senhor já deu o brado na cruz, né? Está consumado, a parte do Senhor ele já fez, né? Agora é com a gente, né? Agora a gente tomar a posição de cristão, né? E lançar fora, pedir para Deus sabedoria
e viver segundo a vontade do Senhor. Ele fala aqui, como eu posso lidar com o tolo, né? Mais uma outra pergunta. Essa pergunta deve nos ajudar a estabelecer princípios para lidar com os tolos que vivem ao nosso redor. Há 2 versículos de Provérbios muito interessantes sobre isso. Está escrito assim, Provérbios 26, 4 e 5. Não respondam insensatos segundo a sua estatutícia, para que não se faça semelhantes a ele. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não sejas ele sábio aos seus próprios olhos. Eles não se contradizem, mas sinalizam para nós que é preciso discernimento para repreender e ensinar o tolo. Ele não nos ouvirá a qualquer tempo, mas precisa de repreensão e ensino de um sábio. Então, para a gente poder lidar com o tolo, a gente tem que deixar de ser tolo, né? Temos que ser sábio para poder orientar, né? Repreender e ajudar que ele abandone, né? Nós vemos lá, vou voltar para o exemplo da cigarra lá, que foi pedir ajuda para a formiguinha sábia, e a formiguinha com compaixão, né? Com amor, foi lá e ajudou a cigarra. Então é isso que Deus também espera das nossas vidas, amém? Então é isso, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando os nossos jovens, né? Que que possamos abandonar essa vida de tolice, né? Que é pura tolice, que nem a nossa lição aqui, e vivemos uma vida segundo a vontade do nosso Deus, amém? Vamos fazer uma oração, entregar essa lição para nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço por este momento, Pai, da nossa lição, que essa lição venha trazer vida e abundância, Pai. Nos ajude a identificar as tolices, Pai amado, a estupidez, né? Que se há algum caminho mal, algum caminho errado em nossas vidas, Pai, nos ajude a abandonar e que possamos, Pai amado, de Ti receber, meu Pai, sabedoria, Pai, para termos uma vida, Pai, uma vida abençoada e uma vida abundante diante de Ti, Pai. E que a nossa vida seja uma bênção, Senhor Deus. Que as nossas palavras, Pai, sejam a bênção, Pai amado, para com o próximo, Pai. Essa é a minha oração no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Um grande abraço.